Olá, o juiz Sérgio Moro foi condenado à suspeição pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal sem sequer ter tido direito a uma palavra. Não foi ouvido. Esses caras querem ser os defensores da democracia. Querem dizer que o Moro não fez isso em relação ao Lula. E todo mundo viu a defesa enorme que o Lula teve, todos os depoimentos que ele deu, etc. E o Bolsonaro fica enganando os tolos com uma historinha de agora está mudando de posição, quando na verdade é o mesmo Bolsonaro de sempre. E é assim a respeito das mentiras e das memórias tardias desses protagonistas da República que eu convido você para vir assistir ao meu vídeo de hoje. Talvez seja um vídeo mais comprido do que o normal, eu vou ser obrigado a ler bastante, porque tive que tomar anotações, é um assunto muito sério, muito grave, é um assunto fundamental para a sobrevivência da democracia no Brasil. Hoje, quarta-feira, 24 de março de 2021. Olha aqui, eu tenho 69 anos de idade, mais ou menos, né, por essa idade, aí, pouco antes de 70, quando foi adiado para 75, depois da PEC da Bengala, que se aposentam os ministros do Supremo. A impressão que eu tenho é que o senhor Edson Fachin está manifestando um problema cerebral dos velhos, que quando começam a perder a memória, eles perdem a memória recente e tem uma memória cada vez mais viva, tardia, uma memória muito longe. Como aconteceu com Edson Fachin, quando higienizou a ficha do Lula e permitiu que os seus companheiros de segunda turma do Supremo passassem a perna nele e votassem por 3-2 a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, sem sequer lhe dar a palavra uma vez. Sérgio Moro não apresentou o contraditório, Sérgio Moro não foi ouvido, não deu a própria versão, e isso eles chamam de um julgamento justo. Justo é a mãe deles, tá? Aliás, injusta, né? Pois é, podia ter deixado de pari-los, né? Pois bem, o juiz Edson Fachin esqueceu-se de 5 anos em que ele foi relator da Lava Jato, um cargo que ele herdou do ministro que ele substituiu, o Teori Zavascki, e que considerou como fato indiscutível, inquestionável, a competência da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba sobre os casos denunciados pela Operação Lava Jato. Aí, de repente, ele descobriu que, não era o lugar competente é Brasília, manda para Brasília. O Gilmar Mendes aproveita para condenar seus inimigos a partir de uma sessão que foi a coisa mais estúpida, fascistoide e antidemocrática que eu já vi, abençoado pela Suprema Corte, o prelatório excelso, sobre a presidência tomada de sopetão pelo Bolsonaro de toga, Gilmar Mendes. O que é que aconteceu? A defesa do Lula vive defendendo internacionalmente e nacionalmente que o Lula foi condenado injustamente e que o juiz foi parcial. Passou em todo lugar. Passou pelo juiz na primeira instância, passou pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, passou pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Como disse o Edson Fachin, num aproveitamento tardio do que ele produziu ao longo desse tempo, foram apresentados 7 argumentos. Os 4 primeiros argumentos foram derrubados no trânsito em julgado, passaram por todas as instâncias, e os outros 3 não entraram em discussão nem na primeira instância, ferindo um princípio fundamental do direito, que eu aprendi, apesar de ser analfabeto em direito, que é o seguinte: a defesa não pode apresentar argumentos novos depois do julgamento do juiz. E mais, o presidente da segunda turma, Gilmar Mendes, e a sua mais nova acólita, Carmen Lúcia, fizeram questão de dizer que não, que as mensagens hackeadas pelo pessoal do Intercept Brasil na Operação Spoofing não seriam usadas em seu voto, nem no dele nem no dela. E ela ainda disse mais: só vale para o caso do Lula naquele... pelo amor de Deus, isso é ridículo. Que novidade houve? Fachin estava certo nisso.
Fachin estava errado porque deu início a tudo isso. Mas estava certo quando disse que não teve fato novo nenhum, a não ser as mensagens que não foram periciadas, que têm sido ocultadas de forma criminosa. Olha, mais criminoso do que obter aquelas mensagens ferindo o elementar sigilo telefônico das pessoas, mais do que isso, mais criminoso do que isso, é não julgar se isso é criminoso antes de considerar o juiz culpado por suspeição. Trata-se de mentira grossa, cabeluda, com cara de Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. Olha, a Carmen Lúcia devia se envergonhada do vexame que ela fez os brasileiros passarem ouvindo seu voto mal escrito, lido em péssimo português e anunciando mentiras, todas em consonância com Gilmar Mendes. Gilmar Mendes reconhece no voto que ele não mora na comarca a qual ele dirige. Ele disse claramente que estava em Portugal e foi obrigado a vir votar no Supremo e depois voltar para Portugal. Ou seja, ele mora em Portugal. Ele mora em Lisboa e tinha que morar em Brasília, onde tem a sede, inclusive, um negócio muito lucrativo e, ao que me consta, sem muita tradição acadêmica, de direito público. Além do mais, o Gilmar no voto cometeu uma grosseria sem limites quando se dirigiu de forma pejorativa à origem do ministro Cássio Nunes Marques, que era o estado do Piauí. Isso vale em qualquer lugar e no Piauí. Depois o Cássio Marques cobrou e ele veio dizer que não teve intenção, porque ele também é de um estado pequeno. Não, ele é de um estado rico, é o estado que tem a agroindústria lá do Mato Grosso, mas a resposta do Cássio Nunes foi muito tíbia. A resposta certa foi aquela do Joaquim Barbosa, quando disse: ministro Gilmar, Vossa Excelência não venha me tratar como se estivesse aí com algum dos seus jagunços lá do Mato Grosso. Ou mesmo com a resposta polida, mais dura, que o Luiz Barroso lhe deu. O Cássio foi muito tíbio, foi muito frágil. E o Bolsonaro de toga, o Gilmar Mendes, estúpido, grosseiro, não recebeu educação em casa, não teve a menor... refere-se a pessoas que não têm nada a ver com o processo, como o advogado Modesto Carvalhosa, citado como sócio numa corrupção que ele não descreve, junto com o Deltan Dallagnol, que o Modesto Carvalho não tem nada a ver com o Deltan Dallagnol, faz críticas duríssimas ao Rodrigo Janot, que não é personagem do caso, tratando aquilo como se fosse uma tribuna de um pistoleiro de aluguel lá do Mato Grosso. E aqui eu falo do Mato Grosso, viu, seu professorzinho? Professorzinho de quinta categoria. Porque os ministros do Supremo são todos do quinto dos advogados, do quinto dos procuradores. Tem 2 juízes de carreira. 2. 2. Rosa Weber e Luiz Fux. Não são assim, juízes, mas são juízes de carreira. Os outros ou são procuradores ou são advogados. Não pode ser... E como disse muito bem o desembargador Walter Paganiello Maierovitch, que é desembargador e que atuou como juiz, o Gilmar não tem postura decente de juiz. É um magistrado que pratica a indecência e a mentira ao longo até dos seus votos. Cobraram do Moro parcialidade e não ofereceram para o Moro direito de resposta. O doutor Joaquim Falcão, que é hoje o maior especialista em Supremo, escreveu um artigo no Estadão, Supremo se esconde diante dos fatos visíveis pelo Brasil, que eu gostaria de ler aqui para vocês. O ministro Fachin encarou de frente. As gravações hackeadas precisam ser investigadas. O Tribunal Regional da 4ª Região deve iniciar um processo. Elas denunciam não pessoas em grupo, mas um sistema de justiça que pode estar longe da ética e das normas que o Estado democrático de direito exige. O ministro Cássio Marques também enfrentou. Declarou que provas hackeadas são ilícitas.
Fez com gentileza, serenidade e respeito, devido por qualquer ministro a qualquer ministro. E defendeu seu estado, Piauí, vítima de grosseira agressão. Momento em que me lembrei de João Cabral de Melo Neto. Como bom pernambucano, o Joaquim Falcão, que é primo de João Cabral, não esquece do João Cabral, né? O poeta pernambucano escreveu: a boa eloquência é do falar forte, mas sem febre. Esse meu comentário vai ser maior porque eu vou fazer o resumo possível de um material que eu recomendo muito, que é uma reportagem da revista UOL, aliás, do UOL, né? Que é a versão virtual da Folha de São Paulo, Tiago Amâncio, Isabela Palhares e Felipe Watanabe. Eles pegaram 11 mentiras do pronunciamento oficial com o qual o Jair Bolsonaro tentou enganar o país na terça-feira à noite, em rede de televisão, debaixo de um intenso barulho de panelaços pelo país inteiro. Então eles pegaram frases do Bolsonaro, e eu vou citar aqui como eles fizeram, na medida do possível vou resumindo, porque é muito maior do que eu poderia usar aqui. De qualquer maneira, eu vou resumindo aqui agora. Bolsonaro disse: em nenhum momento o governo deixou de tomar medidas importantes, tanto para combater o coronavírus, quanto para combater o caos da economia, que poderia gerar desemprego e fome. Mentira! 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 Em março de 2020 ele disse: está superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Não é isso tudo que a grande mídia propaga e que não podemos entrar numa neurose como se fosse o fim do mundo. É isso aí. Ele mesmo provocou aglomerações, recusou usar máscaras e combateu sempre o isolamento social, inclusive agora. Está dizendo que recuou, mas continua combatendo o isolamento social e combatendo as medidas necessárias de restrição da atividade econômica para que não haja contágio. Na parte econômica, ele propôs um auxílio emergencial de R$200, o Congresso aumentou para 500 e aí o governo resolveu passar para 600. O auxílio acabou e a pandemia engrossou. Agora ele veio com um remendo de R$250 em média, que ninguém sabe, ninguém viu como é que vai ser distribuído, né? Outra frase do Bolsonaro: somos o 5º país que mais vacinou no mundo. Temos mais de 14 milhões de vacinados e mais de 32 milhões de doses de vacina distribuídas para todos os estados da federação. Ninguém sabe de onde ele tira essas estatísticas, a não ser daquela cabeça podre dele, né? O World Data, ligado à Universidade de Oxford, disse que o Brasil é o 6º país que mais aplicou vacinas proporcionalmente à população, atrás de Israel, Emirados Árabes Unidos, Chile, Reino Unido e Estados Unidos. Em número total de vacinados, o Brasil fica em 4º lugar, atrás de Estados Unidos, China e Reino Unido. Dados levantados pelo consórcio da imprensa, junto às secretarias de Estado, apontam que 12 milhões e 800 mil pessoas já receberam ao menos uma dose de vacina. O Ministério da Saúde fala em menos ainda, 11 milhões e 400 mil e 30 milhões de doses. Ou seja, não bate com os números dele, estão todos aumentados. Em julho de 2020, ele disse: assinamos um acordo com a Universidade de Oxford para a produção na Fiocruz de 100 milhões de doses de vacinas AstraZeneca. E liberamos em agosto 1 bilhão e 900 milhões de reais. Cometeu um erro fatídico, apostou numa vacina só, todo mundo que tem juízo. E ele é simplesmente um perverso, ele quer ver as pessoas morrerem, apostaram em vai de uma vacina. E apostaram, sobretudo, na vacina da Pfizer, que está sendo aplicada no mundo inteiro, menos no Brasil. E eles estão negociando desde agosto e ele não aceita porque ele quer que a Pfizer assuma os prejuízos que tiver com efeitos paralelos da vacina. Efeitos que até agora não apareceram em lugar nenhum do mundo. E ele continua insistindo nisso. Ele disse também que em setembro de 2020 assinamos outro acordo com o consórcio COVAX Facility para a produção de 42 milhões de doses. O primeiro lote chegou no domingo passado e já foi distribuído para os estados. De 42 milhões de doses, o país recebeu 1 milhão. Será que esse imbecil reconhece a diferença entre 42 e 1? Dá para fazer essa conta naquela cabeça oca? Ele disse também: em dezembro liberamos mais 20 bilhões de reais, o que possibilitou a aquisição da Coronavac através de acordo com o Instituto Butantan.
Mas além de burro, é cínico. Olha só, em dezembro, ele assinou uma medida provisória que liberava 20 bilhões para a compra de vacinas em geral. Em janeiro, o governo fechou um acordo com o Instituto Butantan para a produção da Coronavac, desenvolvida pela fabricante chinesa Sinovac, em acordo com o Instituto Butantan. O ministro anunciou isso publicamente e ele desmoralizou o ministro, dizendo que ele é que mandava e que não ia comprar vacina chinesa do João Dória. Hoje é o que sustenta a vacinação dele no Brasil, e aí ele vem com essa conversa mole, como se ele tivesse investido dinheiro, que, aliás, a informação que eu tenho é que não pintou muito dinheiro lá para pagar lá no Butantan, não. Ele disse também, sempre disse que compraríamos qualquer vacina desde que aprovada pela Anvisa. Até agora não comprou nenhuma, tá certo? O Bolsonaro muitas vezes menosprezou a vacina Coronavac, desenvolvida pela Sinovac, e disse que da China nós não compraremos, é decisão minha. Agora está aí, aplicando vacina da Coronavac. Não tenho a menor simpatia pelo Dória agora. Se não fosse o Dória, eu que vou tomar a vacina sexta-feira, dia 26, sexta-feira, dia 26, eu vou tomar porque o Dória brigou para que pudesse colocar essa vacina no plano de imunização que o Bolsonaro engoliu para não ter que engolir coisa pior, uma tremenda baixa de popularidade, que, aliás, está derretendo. Ele disse também, intercedi pessoalmente com a fabricante Pfizer para a compra de mais doses. Pelo amor de Deus, ele intercedeu para prejudicar um acordo e ainda disse o seguinte, quem quiser que venha vender, nós somos um grande mercado. Está aí o mundo todo desesperado atrás de vacina, está todo mundo atrás de vacina. Quer dizer, é o cara que explica com a própria incompetência a incompetência dos outros, né? Muito em breve retornaremos à nossa vida real, normal. Isso aqui faz parte da profecia bolsonarista. Bolsonaro se diz um Messias, porque tem o nome Messias, mas, na verdade, em matéria de profecia, ele é um zero à esquerda. Solidarizo-me com todos aqueles que tiveram perdas em suas famílias. Que Deus conforte seus corações. É um cínico. Um dia desse, numa dessas lives porcas que ele faz lá no Palácio da Alvorada, que ele não usa máscara, ou usa máscara pendurada no queixo, ele disse o seguinte, ele imitou o cara morrendo numa fila de UTI, e disse que as pessoas que morrem em UTI não morrem só de Covid. Isso é uma mentira. E mandou esse estafermo aí que ele nomeou para o Ministério da Saúde ir para trás das UTIs para descobrir os leitos vazios que há, né? Há muitos leitos vazios, sabe aonde? Nos hospitais federais do Rio de Janeiro, que é administrado por um governador bolsonarista provisório. Estão lá sem uso. O Rio de Janeiro morrendo sufocado e os hospitais federais todos vazios por absoluta incúria e por desleixo e desprezo pela vida humana do presidente da República. Somos incansáveis na luta contra o coronavírus, essa é a missão e vamos cumpri-la. Mentira. Desde o início da pandemia, o presidente tem sido contrário, desestimulou as medidas defendidas para o combate à disseminação do vírus e tem atuado como um capitão fiel que bate continência para o coronavírus. Hoje, o coronel vírus é que manda no Brasil e o Brasil é uma vergonha no mundo inteiro. O Chile está dando banho no Brasil em imunização. E isso aí ele não fala, né? Aí depois foi para a televisão dizer depois de dizer essas besteiras todas, reuniu uns 6 governadores para dizer que era um comitê antivírus, governador de Goiás, o governador de Minas, tudo governador puxa-saco, não convidou o governador que deu a vacina, que está vacinando o Brasil, o João Dória. Não convidou o governador do Rio Grande do Sul, que está no maior sufoco lá. Por quê? Porque não queria ouvir críticas. Aí convidou a Damares. Eu fico imaginando que o papel da Damares Alves, nesse comitê antivírus, é ir conversar com Jesus Cristo na goiabeira, para ver o que é que Jesus Cristo dá um caminho da cura, né? Agora, quem pode acreditar que o Bolsonaro tem jeito, já disse que ele já disse que não apoia isolamento social e depois de ter levado aquela surra imensa lá no Supremo, que o Marco Aurélio não deu guarida ao seu pedido de impedir os toques de recolher de Bahia, Espírito Santo e Distrito Federal,
ele continua na mesma posição de sempre, ninguém pode esperar outra dele. E quem espera não é mais vítima, é cúmplice dele. Cúmplice, por exemplo, não é o senador Alessandro Vieira, que teve um bate-boca com o primogênito dele, que é senador da República, e quando o Flavinho, que é muito desaforadinho, o senador Sonso, partiu para cima, ele disse: sai daquela mansão e vai ver uma UTI no Brasil. E eu continuo fazendo esse convite a todos eles. O subministro Marcelo Queiroga, que enfim assumiu, ele, Jair Bolsonaro, o filho, a mãe do filho, qualquer um. É isso aí, eu convido você para continuar vendo aqui os nossos vídeos, dá um like, vê até o fim, dá um like, recomende para os amigos, compartilhe nas redes sociais, verifique se a sua inscrição está sendo mantida, se você está sendo avisado da gravação do vídeo. Eu continuo aqui todo dia. Nesse fim de semana eu vou fazer 2 entrevistas. Uma com o jornalista Carlos Alberto Franco, professor da Universidade de Navarra, e a outra com o doutor Modesto Carvalhosa, que foi citado de forma infamante pelo Gilmar Mendes, o Bolsonaro de toga, né? E vai aqui nos falar sobre o novo livro dele, sobre uma nova Constituição. Ele está me devendo essa entrevista e eu vou fazer com ele uma entrevista que vai ser muito útil para você. Não perca, tá? Bom, direto ao assunto. Em pé. E só a verdade salvará as nossas vidas.